10 horas e 30 minutos em ponto e em pauta. Hoje, quinta-feira, a nossa programação tem a alegria de receber aqui no nosso estúdio o nosso amigo o Adelar Salomão, atendente da nossa Celesc, o ponto de atendimento aqui na nossa comunidade. Que já há algum tempo, né, tio Adelar, nós estávamos se programando para trazer essa live, essa entrevista de muita utilidade para a nossa comunidade, principalmente, e para você que tem muitas dúvidas. Então, eu peço para que você acesse agora a nossa live pelo Facebook e também ouvindo pela rádio. Tio Adelar, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia, Fabrício, e bom dia a todos os ouvintes, aí, aqueles que nos ouvem através das ondas aí da rádio e pelas redes sociais também, né, que nos ouvem, nos vê. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, trazendo informações aí de utilidades, como tu falou, para a comunidade. Que hoje a luz é um bem necessário, né? Certo. E a gente, então, às vezes, tem vários percalços com elas e a gente veio aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, em relação a isso. Até inclusive, né, tio Adelar, a gente pode deixar em aberto para alguma pessoa que tem alguma dúvida, né? De repente, essa oportunidade você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o nosso 32380067, o nosso 988473669, e você pode também mandar aqui na nossa programação na live agora. Neste momento, nesse post, a gente vai contextualizando aqui as informações que nós temos hoje da Celesc. Eu vou deixar o tema livre, até porque nós temos alguns pontos para estar detalhando aqui com o nosso amigo Adelar, atendente do nosso município, e nós começaríamos, Adelar, eu não sei se é esse o contexto também por parte do seu roteiro, mas para falar sobre essas novas ligações. As pessoas têm muitas dúvidas como que funciona as novas ligações de energia nas residências aqui em Palmeira. Você pode destacar para a gente? Isso, então, primeiramente vamos falar da Celesc na Palmeira, né? Certo. Ela está aqui desde 2014, quando ela, então, foi cedido um espaço pela Prefeitura, ali junto à Secretaria de Agricultura, e então já ficou 11 anos ali e agora, recentemente, aí, há 2 meses atrás, a gente passou por uma sala alugada, né? Certo. Mas não sendo mais no imóvel da Prefeitura. Essa sala é ali na antiga sala da Vera, do falecido do seu Leopoldo, né? Certo, bem conhecido, né? Então ficou mais bem centralizado para o pessoal facilitar o acesso. Falando de ligações novas, né? As ligações novas, elas constantemente têm alterações por diversos fatores. Certo. Primeiramente, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Isso. Ela que faz todo o regramento, as normas para todo o país sobre o fornecimento de energia elétrica. Então, a gente tem que seguir ela ali. O segundo ponto é o Ministério Público, que também, por várias questões aí, eles também interferem nessa questão do fornecimento de energia. Pegando o caso, vamos pegar o litoral. Então, o litoral tem muita região, ali o pessoal, as cidades vão invadindo, área de mangue e outras áreas. Então, o Ministério Público entra fazendo aquela contenção, que aquilo seja regrado, que seja, né, que não seja um crescimento desordenado, vamos dizer assim. Sim. E aí ele cria algumas regras. E na Palmeira, em particularidade aqui da Palmeira e alguns municípios da Serra, não são todos, tem uma exigência do Ministério Público também em questão de loteamentos irregulares, que é o que se fala, né? Então, porque as pessoas começavam a vender lote e aí exigiam energia elétrica sem as condições necessárias urbanas, né, para se fornecer energia. Às vezes a pessoa abria uma servidão e como é que a Celesc vai colocar um poste numa servidão que impede o acesso, às vezes, de alguns veículos, principalmente veículos oficiais, precisa um bombeiro fazer um socorro, um SAMU, uma ambulância. Então, ele visou essa questão e aí ele criou algumas restrições aqui no município de Palmeira e Otacílio, né? Nesse contexto, Adelar, só para não fugir muito da próxima pergunta, entra aquela questão de escrituras, por exemplo, só vou fazer a ligação se tiver escritura, se tiver legalizado o lote, seria mais ou menos isso? Isso não é exigência por parte da Celesc, entenda, isso, né? Isso seria jurídico, né? Isso seria uma exigência por parte do Ministério Público. Ministério Público. Que o que ele pede uma ligação nova, vamos pegar dentro do município. Uma ligação nova no município, hoje o Ministério Público aqui exige que o município forneça o alvará ou a BITS. Então, se ele vai começar a casa, é um alvará de construção.
Ele terminou a casa, ele tem que, né? E aí eu peguei a luz do vizinho e construí lá com a luz do vizinho, agora eu quero a luz para mim. Ele vai pegar o habite-se na prefeitura e aí vai fazer vai vir vai fazer o pedido. Vai vir o pedido. Para nós, Celesc, pode ser um documento de posse que a gente diz. Pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato de compra e venda, melhor ainda a escritura, né? Mas o município, para fornecer o alvará ao habite-se, a lei dele diz que tem que ter a escritura. Então, a restrição começa ali. No caso, o Ministério Público cuida lá, no município, na prefeitura, e cuida da Celesc. Aí a gente, se daqui a pouco é uma ligação de muito tempo, a casa já existe e tal, tem algumas alternativas aí, mas é o município que faz o documento. Então, nós não podemos aceitar sem o alvará ou habite-se. Então, alvará ou habite-se e um documento de posse. E o documento de pessoal da pessoa. Aí a gente faz o pedido. São duas questões, né, tio Adelar, até para a gente enfatizar que a Celesc só vai fazendo o pedido desde a formalidade. É como vai iniciar a obra, né? Você já vai ter que ter o alvará para que a prefeitura saiba. Então, aquela obra já é uma construção reconhecida pelo executivo, né, pela administração. E é um documento que a Celesc faz o pedido em cima daquilo, né? Está oficial, tudo certinho, então vamos fazer a ligação, é isso, né? Exatamente, bem nesse formato aí. Certo. E aí depois, na questão no interior, na área rural, sim. A regra é outra, né? A regra é outra. Então, daí na área rural, como não na área urbana, às vezes, nesses loteamentos que já existem aí e tal, que se formaram, né, com o tempo, esses aí, talvez alguns demandem de extensão de rede. Aí sim a Celesc exige uma escritura em nome da pessoa, porque ela vai ter um custo, vai ter toda uma tratativa em cima disso, e a gente não pode fazer em cima de um contrato. Então precisa ter um documento, a gente fala a matrícula atualizada, né? Certo. Então precisa ter. Isso vale então para ambas as partes. Na área rural, diferentemente e lá em 2016, então, foi quando o Ministério Público notificou o município, né? E a Celesc e a Casan também entrou junto. A Celesc, talvez a Casan não sei, mas a Celesc entrou na justiça porque não é do interesse da Celesc deixar de fornecer energia, mas ela perdeu na justiça e ela, então, tem que exigir essa documentação. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, falando do interior, né? Do interior, ficou definido que seria isso aqui para Palmeira agora. O Otacílio Costa já tem uma regra diferente. O Ministério Público lá teve alguns desvios lá, o Ministério Público foi mais rígido um pouco. É verdade. Então, Palmeira se aceita uma declaração do município. Otacílio Costa, né, que a gente às vezes atende Otacílio Costa, até é bom frisar que qualquer Celesc de qualquer município, qualquer posto de atendimento, atende o estado todo. Certo. Então, se o Fabrício, por exemplo, tem uma casa na praia, um apartamento, ele pode requerer algum serviço aqui na Celesc de Palmeira. Aqui na Palmeira. Pode, a gente atende o município todo, o estado todo, né? Então, na área rural, aqui para Palmeira, se exige uma declaração. A matrícula atualizada, um contrato de arrendo, um contrato de compra e venda e tal, e a declaração, essa declaração é do município dizendo que naquela área que vai ser feita a casa não é uma área de preservação permanente. Então é nessa questão que o Ministério Público pegou, exatamente para não construir na beira de um rio, daqui a pouco aquilo ali virar um problema, né? Áreas de risco. Área de risco e tudo mais. Então, a prefeitura vai lá, certifica e dá a declaração. Feita a declaração, vem ali e faz o pedido. Se for extensão de rede, se for uma ligação normal, já tem ponto de energia lá, rebaixada que a gente fala, que ela sai do transformador e já está passando por ali. Certo. Aí, se o consumidor interessado, ele vai lá e adquire o padrão, coloca, em 5 dias úteis, estando tudo certo, a Celesc faz a ligação. Certo. Caso não tenha, que isso é uma confusão, não é que é uma confusão, mas o pessoal desconhece. É uma questão burocrática, né? Não, passa um fio de luz lá no meu terreno, mas aquele fio de luz não é possível ligar uma casa, é uma alta tensão. Essa é uma dúvida de muitas pessoas. É uma alta tensão aquilo ali, então tem que ser rebaixada. Quando tem que ser rebaixada, ela para a Celesc é uma extensão de rede. Embora a casa esteja próxima ali, mas o fio está passando bem perto, mas não é.
Temos que fazer o rebaixo. Então, isso é uma extensão de rede. Essa extensão de rede daí segue outros critérios técnicos, né? Certo. O pedido é a mesma coisa, para ambas as situações, seja ela rebaixada ou não. Para fazer a extensão de rede, vai para a área técnica, que vem fazer um estudo, um levantamento, e aí vai passar se tem custo ou não para o consumidor. E diante disso, o consumidor aceitando aquele orçamento, né, vamos dizer assim mesmo, sem custo, ele tem que dar o aceite, aí vai para agendamento de execução da obra. Certo. Tá? Então, e aí esses agendamentos têm os prazos definidos pela ANEEL, né, conforme o tamanho da rede. Né? E aí eu não sei dizer bem certinho os prazos, porque isso aí já é mais da área técnica, né? Mas via de regra é de 6 meses para frente. Certo. Né? É mais ou menos isso. E nessa questão, Adelar, eu não sei se de repente você pode contextualizar. Tem até tamanho tanto, a rede acima de tanto, tem que se pedir um projeto, algo parecido de extensão de rede. Tem mais ou menos isso para a Celesc? Não. Ela tem na questão que eu te disse, se a rede não for rebaixada, se ela passar um fio lá, aquele um fio só é uma rede de alta. Certo. Né? Ou aqueles 3 fios lá bem altos, que são redes de alta tensão, que a gente fala. A rede, para ser extensão de rede, eu preciso pegar daquela rede ali e rebaixar. Como é que eu vou rebaixar? Eu vou trazer o fio até o transformador, e do transformador eu saio com ele. Aí sim, pode vir bifásica e monofásica, via de regra. Alguns pontos aqui do município já tem a rede trifásica. Mas vamos dizer, eu tenho uma casa lá e eu estou alimentado pela rede monofásica. Eu quero a trifásica. Eu preciso fazer um pedido e adequar o meu padrão e fazer, e ainda pode ser que eu tenha, porque está passando a rede ali, trifásica, mas não quer dizer que ela vá atender a pessoa, porque aquela rede ali é alta também, então tem que rebaixar para fazer esse procedimento. Fazer o procedimento. Isso passa sempre a ser como uma extensão de rede. Para nós, mexeu na rede é uma extensão. Certo. Nós contextualizamos as ligações, né? E a questão de corte. O corte, o pessoal adotou uma regra, não é real, mas por coincidência ela dá muito próxima do real. Chegou o 3º talão em casa, pague o mais velho, porque o corte já sai em seguida. Né? Então, mas o prazo legal é 45 dias após vencido. Certo. Então, e coincidentemente dá. Às vezes dá para um, mas não dá para outro, porque uns tem dependendo das datas de vencimento, ela tem um prazo mais longo. Por isso que eu disse, não é uma regra, mas dá para se basear. Chegou o 3º talão, tem atraso. Paga o mais velho. Né? Porque para chegar ao 3º, 2 já deve estar vencido, né? Certo. Então paga o mais velho, que aí você fica sem o risco do corte. Para muitos, como o Adelar falou, em via de regra, né, já é conhecedor sobre o assunto, mas então fica bem claro, né? No 3º paga-se o mais velho. Paga-se o mais velho. Tem que ter essa atenção. E a Celesc ficou um tempo sem cortar, 1 ano e meio, pela troca do sistema, né? Ela trocou todo o sistema para atender as demandas novas aí em questão de tecnologia, né? Vamos dizer assim. A Celesc não tinha o pagamento por Pix, teve que adequar, e aí o sistema não comportava, e assim como não comportava outras questões mais de tecnológica. Então, teve que se fazer a troca do sistema, foi bem tenso, vamos dizer assim, e a Celesc, até ajustar tudo, ela preferiu não cortar por 1 ano e meio, a princípio, né? Para que se adaptasse. Para que se adaptasse, porque tinha muitos ajustes para fazer, e aí eles tinham medo de cortar da pessoa sem a pessoa dever, né? Ou sem que fosse o débito. Então eles preferiram não cortar. E agora, em setembro do ano passado, começou. E aí começou forte, porque a receita da Celesc baixou bastante nesse sentido, e ela precisa recuperar. Então hoje ela está com os prazos procurando seguir a risca, né? Então, se alguém tem alguma conta em atraso, vamos dizer assim, nesses moldes que eu falei anteriormente, né? Procure regularizar, porque o aviso da Celesc é na fatura. Ela não liga para avisar, ela não faz não manda por outro caminho, né? Certo. O aviso vem ali, ó, a partir de data X, né? Até eu trouxe uma fatura aqui, né? Quem estiver nos assistindo aí
Facebook, nesse campo amarelo aqui, quando tem aqui é o campo de comunicação da Celesc. Quando tem algo escrito aqui, leia com atenção, porque a Celesc está mandando um recadinho aqui. Pode ser que, nesse caso dessa aqui, está informando que vai haver a troca do número da unidade consumidora. Mas alguns pode aparecer o débito aqui e o aviso de corte já. Então, é bom ter atenção nesse campo aqui. E logo abaixo, quase no final da fatura, tem o campo mensagens também. Que aqui tem outras informações, pode ser repetidas ali, mas pode vir outras informações. Que aqui vem também a questão de que para quem tem baixa renda, vem informado aqui que está vencendo o seu cadastro, vá no CRAS atualizar, né, para não perder o benefício. Muitas pessoas questionaram sobre este campo e não estavam acostumadas sobre essas mensagens que vinham, né, Adelar? Isso é recente, o trabalho que a Celesc faz ali? Não, esses comunicados? Já tinha, só que a fatura foi remodelada e ela ficou mais destacada. Ah, sim. Ficou mais destacada. Anteriormente era só no campo de baixo. Era. E agora criaram esse campo amarelo aqui para destacar bem essa informação ali. Maravilha. Quero mandar um abraço aqui para a dona Angelita Silva. Bom dia para vocês. Adoro escutar essa rádio. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Todos os nossos internautas que estão nos acompanhando hoje com um assunto muito importante da Celesc aqui do município, claro, num todo, para aqueles que precisam esclarecer algumas dúvidas. Aliás, você pode também mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp 32 38 0067 e o 988 47 3669. Tio Adelar, vamos questionar aqui um assunto sobre picos de energia. Às vezes aquelas quedas repentinas que acontecem, isso tinha normalizado, parece que voltou. O amigo pode falar alguma coisa a respeito? Tecnicamente eu não tenho conhecimento para falar disso, né? Certo. Mas vou falar daquilo que a gente sabe. Certo. As faltas de luz, esses picos, como tu fala, hoje, sim, grande parte dele é devido à vegetação próxima à rede. Vegetação. E aí subentende-se vegetação eucalipto, pinos e qualquer outra vegetação, né? O que a gente conhece, né, quando dá um pico de luz, esse que dá e volta, é uma árvore que encostou na rede com o balanço, né, do vento e ela voltou. Certo. Se estabilizou. Quando ela dá um pico, 2, 3, ela encostou e aí ele tem um sistema automático da Celesc que faz o acionamento, né? Ele desliga para proteger. Certo. E automaticamente ele já liga. Aí quando ele acontece isso 2 a 3 vezes e aí a energia não volta, é porque a árvore permanece encostada na rede, ou ela caiu, ou alguma outra coisa aconteceu. Certo. Né? E aí vai ter que vir uma equipe para verificar essa situação. Mas os picos normalmente são esses. E aí tem os picos de luz, mais na cidade, vamos dizer assim, que é aqueles de final de tarde, quando todo mundo chega em casa, tu vai tomar o seu banho, começa a ligar os aparelhos dentro de casa, e a iluminação pública também entra no mesmo tempo, e aí dá uma sobrecarga na rede nesse momento. Então ela dá uma baixadinha. E a Celesc não tem como administrar isso 100%, porque eu sou prova disso. Às vezes a gente sai para dar uma volta no shopping e volta com mais alguma coisa para ligar na luz, né? Então, é verdade. A Celesc tem, quando a gente faz o pedido, uma carga, né? Que a pessoa declara. Mas essa carga nem sempre é real e não vai ser por causa dessas situações. Você tinha uma TV pequenininha, daqui a pouco comprou uma maior, e você não vai avisar a Celesc que trocou de TV. Você tinha um celular, daqui a pouco tem 2. Você tinha não tinha ar-condicionado e comprou. Essas coisas começam a sobrecarregar a rede. Então imagina, mas é só um celular, mas é um celular meu, um celular do vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho. Então, quanto que vai dar isso, né? Vai somando. São pequenos consumos que vai somando. E aí a rede, ela dá essa sobrecarga. Porém, ela suporta. Quando ela não suporta, aí vai entrar a pessoal da equipe para fazer a melhoria de rede. Certo. Ou aumentar a capacidade do transformador, ou de cabos, e assim vai. Mas daí já é uma área mais técnica, né, como eu falei. Certo. A Juliana Souza Conta, ela perguntou aqui sobre como está as ligações de Nova Luz. É o que a gente contextualizou ali no início da entrevista, Juliana. Você que está ouvindo a gente, é morador aqui do perímetro urbano ou do interior. A gente já tinha contextualizado ali no início da nossa programação, explicando um pouquinho
como que funciona. Se você quiser colocar, depois a gente passa aqui também pro Adelar aqui para estar ajudando, tá bom? Aqui a sua dúvida. Também a Simone Veros Fiorio está mandando bom dia, muito obrigado aqui pela audiência. Adelar, nós temos aqui também uma pergunta do ouvinte sobre as leituras das contas no município. Tem um ouvinte perguntando que tem, tradicionalmente espera ali pela conta, né? E às vezes não chega no dia do vencimento. Tem alguma colocação a fazer a respeito? Tem. A gente pode dar uma explanada aí sobre esse assunto. O ano passado, a empresa que fazia leiturista, por questões que às vezes administrativas gerais, né? Certo. Ela deixou de prestar esse serviço. Então, já imediatamente a Celesc foi atrás daí o setor público, né? Então teve que abrir edital e tudo mais, certo. E contratou uma nova empresa que iniciou a princípio em janeiro, mas assim até contratar todo mundo e tudo mais. Aqui na nossa região a gente ficou fevereiro e março sem leiturista. Fevereiro e março sem leiturista. Aí o que diz a ANEEL, né, referente à situação de leituras? Não se pode ficar mais de 3 meses sem, né? Então tudo que a gente infringe com a ANEEL, isso repercute em multa. Então a Celesc perde muito isso e depois podemos falar até a questão de alguns outros serviços que a Celesc não atende no prazo. Então a ANEEL multa a Celesc e a Celesc tem que dar o respaldo. Então foi contratado o leiturista aqui já para a região, já está atuando, e a princípio é para estar normalizado. Dos questionamentos que o pessoal me faz ali é que o leiturista não deixa embaixo da porta. Também é uma regra da ANEEL. Ele não tem a obrigação de deixar a fatura embaixo da porta ou em outro lugar. A regra é, se tiver em uma caixa de correspondência, deixe na caixa de correspondência. Certo. Ou junto ao medidor. E às vezes daí dá um vento leva, ou caso que a gente escuta ali, o cachorro comeu a fatura, tem coisas assim, isso, né? A fatura se perde. Então às vezes, mas o leiturista não passou aqui, não, ele passou, mas às vezes não tinha o local adequado para deixar a fatura e ela se perdeu. Então esse é um dos casos, tá? E aí esse que eu te falei que não tinha leiturista nesse período, mas é para ter. Daí aqueles que saíram sem leiturista, a fatura sai na média. No campo da fatura, é importante a gente ler a fatura com calma, entender, porque a Celesc comunica tudo na fatura, né? O dia da leitura, o dia da próxima leitura, se a leitura foi lida, se ela foi feita pela média, tudo na fatura vem explicando. E mais importante que isso, tem aqueles convênios que muitos, mas eu não fiz convênio, e existe isso, tem empresas aí que a Celesc entra como um agente cobrador, né, desses contratos. Ela não sabe que serviço que a empresa presta, mas ela tem que ter uma forma de passar para a Celesc o formulário de cobrança. E as empresas ligam, a gente recebe inúmeras ligações aí, talvez você também, de telefones desconhecidos, e a pessoa, você é o fulano de tal? Sou. Sim, né? E eles ficam procurando o sim. Infelizmente tem alguns golpistas aí. Golpistas. E aí eles falam, e aí mandam junto aquela gravação dizendo que você aceitou aquele convênio. E quando na verdade não é. Muitos são reais, né? Mas alguns são golpistas mesmo, né? Que assim também como tem um golpe, a gente pegou muito já aí, golpe da fatura falsa, WhatsApp falso da Celesc. Meu Deus, tem que ter muita atenção. E a fatura vem ali, então vem explicando que tem um convênio. Se a pessoa estranhou, procure a Celesc. Eu não fiz esse convênio, eu não lembro o que é. Ontem eu ainda peguei um caso, o cara disse, olha, esse convênio eu não lembro o que é. Eu busquei lá, mostrei para ele, esse eu fiz mesmo. Então mas ele se preocupou, ele leu e veio atrás. Exato. É isso que tem que fazer. A gente não tem que se ficar conformado com aquilo ali, situação, né? Viu, está na dúvida, procure resolver. Tá? Certo. Então, das leituras seriam isso aí a princípio, Fabrício. A gente pede então que o leiturista, para vocês terem uma ideia, o nosso leiturista aqui de Palmeira, ele começa lá nos Índios, né? E faz cadeado, faz toda a região ali do Cerro Alto, Rancho Tábuas, e vai até a descida para o Cerril. Então ele faz toda essa região aqui. Não é fácil para ele dar conta.
Esses dias a mulher, mas o leiturista era 6 da manhã, estava tendo leitura. E tem um horário para ele disponível. É um horário que ele teve que talvez por o calor, fazer mais cedo, enfim. Ele tem essa liberdade para fazer o horário dele. Então, ele pode fazer, não está fazendo no domingo, enfim. Mas para dar conta, ele precisa correr atrás. E aí, aquelas casas que o medidor está aqui e a casa está lá no final do lote, ou está lá no interior, o medidor está e a casa está 200 metros, 100 metros para dentro, ele não vai deixar lá na casa, ele vai deixar no medidor. Né? Porque senão não dá conta. Se cada casa ele tiver que entrar e sair, você veja que é muita perda de tempo, né? Então, normalmente o que acontece é isso, tá? A falta de não estar o talão ali era essa da falta de leiturista e por não ter um local adequado para ele deixar aí na ânsia de querer fazer o serviço da conta, vai ficar no medidor e pode desaparecer. Nessa questão da localidade do interior, a gente fica imaginando, o portão ali passa na estrada geral, mas tem casas que é 2 quilômetros adentro daquele portão. Então vai ficar no portão, um local ali estratégico. Não, vai ficar no medidor. No medidor? No medidor. Daí o medidor não pode ficar longe da casa, tipo... hoje a legislação permite até 160 metros longe da casa, né? Então vai ficar lá... A 160 metros da casa. Se for o caso, né? A maioria é mais perto, né? Certo. E se tem alguém ali no interior, sempre tem alguém em casa, coisa e tal, ele passa ali e já entrega para alguém. Já vai entregando, né? O mais difícil é aquele que não tem ninguém. Daí vai ficar onde der para ficar, vamos dizer assim. Nossa, né? É uma logística bem detalhada mesmo, né? Bom, agora 10h57, mandar um abraço aqui também para a dona Joraci Santos, na audiência com a gente. E também muito obrigado aqui ao Adilson Castilho, acompanhando a nossa programação de live nessa manhã do Momento em Pauta. Como nós já iniciávamos essa entrevista, nós temos um posto de atendimento da Celesc que mudou aqui em Palmeira. Está ali na Avenida Ricardo Befatti, em frente à residência da nossa querida amiga Dona Vera Atanásio. Um abraço para a Dona Vera. E esses dias de atendimento lá, Adelar, nós temos dias alternados na semana? Isso. A legislação da ANEEL também rege isso, né? Certo. Municípios com menos de 5 mil unidades consumidoras, como é o caso da Palmeira, a lei deles é atender 8 horas por semana. 8 por semana. A Celesc entendeu por bem aqui, trabalhar, não só aqui, a maioria dos municípios, né? Trabalhar 2 dias na semana, 4 horas. Então, dividindo essas 8 horas em 2 dias. 2 dias, porque às vezes naquele dia a pessoa ficou impossibilitada e daí só na outra semana. Certo. Então a gente fez, foi em consenso, né, de fazer 2 dias. Então aqui na Palmeira é nas terças e quintas das 8 ao meio-dia. Terças e quintas das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Tem outro dia a gente passou aqui na programação da rádio que a Celesc também tinha um WhatsApp, né? Esse sistema ele é no sistema geral, né? Isso. Central. O WhatsApp é um robô que atende, né? Então, às vezes, até agora há pouco, antes de vir para cá, a pessoa, eu ligo nesse número e ninguém me atende. Infelizmente, não é para isso. Certo. Ele é para uma comunicação rápida, né? Então, ali você vai pedir uma segunda via no WhatsApp, atrás da fatura, né? Para quem não tem, ela está o número do WhatsApp ali. Aqui ele diz os tipos de serviço que pode ser feito pelo WhatsApp. Segunda via, pedido de religação, consulta de débito, histórico de consumo e informações sobre serviços comerciais. Então ali ele vai dando o passo a passo, né? Certo. Vamos dizer uma segunda via. Você vai escrever um bom dia lá, ele já vai te pedir a opção que você quer. Você vai escrever segunda via para ser mais rápido, ele já vai te pedir o número da unidade consumidora, o CPF da pessoa e a data de nascimento. Aí é importante que as contas estejam no nome dos usuários. A gente tem, não é uma realidade só daqui, muita gente usando a luz em nome de outros, pessoas falecidas, pessoas... Questão de aluguel também, de aluguel, né? E quando dá um problema dessas falta de luz, esses picos que nós falamos anteriormente, e queimou uma geladeira, queimou uma máquina de lavar, a gente não consegue indenizar quem já é falecido, principalmente, e o dono, quem tem direito de reclamar é o dono da luz. O inquilino que está lá, ou o usuário que está usando, ele tem por obrigação passar a luz para o nome dele, para que ele possa depois ser ressarcido. Então, se deu um problema no equipamento em casa por culpa da Celesc, então a Celesc vai fazer, a pessoa chega até a Celesc, faz o pedido de ressarcimento, é passada a orientação, e aí vai ser
ressarcido em nome do titular da conta. Não certo. é em nome de terceiros. Mesmo nessa questão de aluguel, a pessoa faz um contrato, vai lá, transfere para o nome dela. E aí o mais importante é isso para quem está alugando, né? A dívida fica no CPF da pessoa. Certo. Né? Se o inquilino, porventura, passou por uma dificuldade, enfim, e não conseguiu honrar o compromisso com a Celesc, ou se mudou de cidade, ficou um resquício, aquele compromisso é daquele cidadão que tem a luz no nome dele. A luz não está vinculada ao imóvel. A luz, um futuro, acho que não tão distante, vai ser como a internet. Já existe essa possibilidade, tá? Estou falando aqui, de você contratar a energia de outra companhia. Porém, aqui nós só temos a Celesc. Então, poderá que daqui a pouco tenha mais outra companhia, e aí vai ser que na internet. Você pode fazer a opção. Então, o que eu estava falando, o imóvel não está vinculado à luz. Por quê? Se der um problema na luz, como eu estava falando, não tem nada a ver com a casa. Quem alugou a casa não responde se a pessoa está gastando mais ou menos na luz, o que fez com a luz. Quem vai responder é o usuário. Então é ele que tem que ter a luz no nome dele. Fica esse alerta aí e nós temos muitos casos aqui em Palmeiras dessa questão de aluguel, né? Tem. Fica esse alerta aí para os proprietários, usuários, né? As pessoas que estão alugando, para evitar qualquer tipo de problema, né? Isso. Até mesmo o caso de, eu cedi a casa para o fulano morar lá. Isso é muito comum, infelizmente, eu não sei a razão disso, mas eu já atendi aqui a Celesc, para vocês terem uma ideia, ela atende aqui na Serra 24 municípios da Mures. Eu desses 24 eu já trabalhei em 18, se não me engano. Então, e ela tem uma abrangência muito grande. Nós pegamos lá de São Cecília, na Serra do Espigão, vamos na divisa, margeando a divisa do Rio Grande do Sul ali, né? Até Barracão, Vacaria, e vamos lá, Bom Jardim, São José dos Ausentes, descemos até perto de Orlândia, na Serra do Rio do Rastro, até Alfredo Wagner, e retornamos aqui pelo Cerro. Retorna para cá. Então a gente tem uma abrangência muito grande. Que isso depois eu falo na questão da falta de luz, né? Que às vezes a demora. Então é uma abrangência muito grande que nós atendemos aqui. E eu já trabalhei nesses vários municípios aí. E é uma realidade. E a pessoa, eu cedi a casa para um parente, ou para um vizinho, ou para um amigo, enfim, e o vizinho deixou a luz, não pagou a luz. Então vale aquele alerta. Então, independente se cedeu, faça um contratinho e vamos lá e passe a luz para o teu nome. Que aí você evita, você está fazendo um favor de ceder a casa, mas aí fica a critério se eu pagar a luz ou não. Corre o risco. Corre-se o risco de ficar uma pendência para resolver depois. Como a complicação maior, né? Bom, 11h03, amigo Adelar, nós estamos entrando aqui para o momento final da nossa entrevista. Nós queríamos ver mais alguma colocação? Pode ficar à vontade. Vamos falar um ponto muito importante, que a luz, como eu falei no início, está muito presente nas nossas casas, né? E a falta dela nos deixa muito triste, né? A gente não acha o que fazer, e começa a xingar todo mundo, vamos dizer assim, principalmente a Celesc. A falta de luz, vale entender que não é uma opção da Celesc, né? A Celesc não quer que falte energia porque ela vive de vender energia. Mas faltou energia, primeiro ponto, abrir um chamado, né? Tem um canal do WhatsApp, tem o 0800 que está atrás da conta de luz, tem vários 0800 aqui, mas o de energia é o emergência. Emergência. Tá? É o emergência. Então, quando for problema de energia, liga no emergência, que é o 0800 048 0196. Tudo que se tratar de energia é nesse canal, nesse 0800. Tem o 0800 comercial, que é para ver sobre segunda via, quero ver se eu estou devendo, quero ver isso, quero ver aquilo, tirar alguma informação. Daí é o 0800 048 0120. Aí eu fiz um pedido de ligação e não ligaram ainda, é nesse número. Aí eu cortaram a minha luz, quero ver, é nesse número. Então o emergência é só para energia. Eu estou com um problema na minha energia, está oscilando, estou sem, e é nesse de emergência, do 0800. Tá, então só para o pessoal entender, às vezes a demora da falta de energia, né? Certo. Eu estava citando, então a nossa abrangência é muito grande. E a gente não tem uma equipe pronta ou mais do que uma em cada município, né? Palmeira é atendida por Otacílio Costa. O Otacílio Costa atende então lá do Cerril, vai até Ponte Alta, pega aqui, vai até Cerro Alto,
e volta, né? Mato Escuro, aquela região até perto do Rancho Tava. É uma equipe que atende isso ali. Eles hoje tem mais uma equipe terceirizada que dá um suporte, então já tem duas aí. Mas às vezes o que acontece? O episódio é maior do que... A semana passada eu peguei um caso aqui do cara, faltou luz, um dia sem luz e não deu vento, não deu nada. Infelizmente, temos disso. A nossa região é muito forte na área florestal, né? E às vezes a pessoa vai derrubar uma floresta lá, uma árvore ou outra e cai na rede. E aí vem a equipe da Celesc. Essa equipe, ela é só uma caminhonete. Ela vai lá, olha, se for um fio arrebentado, arruma e vai embora. Certo. E volta a funcionar. Mas às vezes nessa queda de árvore quebra-se um poste, quebra-se dois talvez, e aí essa equipe não tem esse material para nem equipamento nem material, aí tem que fazer o relato, reportar para a central para vir uma equipe de lá fazer a devido reparo na rede. Certo. Porém, essa equipe não fica aqui, ela fica lá em Lages e atende todos os municípios. Às vezes, naquele dia, ela está atendendo outra ocorrência lá na Coxilha Rica, vamos dizer, né? E não chega a tempo de voltar naquele dia, vai voltar no outro. Então, por isso, às vezes, fica um dia, dois, sem energia, em alguns lugares no interior. Como é que a Celesc trabalha na questão de reparo, né? Quando dá falta de energia, se trabalha primeiro pela coletividade. Então, se faltou aqui na cidade, faltou lá no Mato Escuro, lá sei lá, em algum outro lugar, Barreiros, primeiro vamos tratar a coletividade, onde tem maior área de pessoas, né, que necessitam da energia, onde tem posto de saúde, onde tem escola, onde tem órgãos que precisam funcionar. Primeiro se trabalha aqui, depois vai resolver essas questões mais particulares, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma das tratativas de prioridade que é designada. Isso acontece quando? Quando dá um vendaval, né? Temporal, e aí um temporal, e isso acontece, não é isolado, às vezes pega o mesmo temporal que pega lá em Correia Pinto, pega aqui, e aí as equipes tentam se ajudar, mas aí volta na questão do material, você não sabe o tamanho do estrago, né? E nem sempre nós, na regional, temos um estoque para aquele vendaval, que agora estão falando do El Niño e tudo mais, né? Então, não se tem um estoque, às vezes, suficiente para atender toda aquela demanda. Daí tem que pedir de outra regional emprestado, e aí é onde vem as demoras na restabelecimento da energia, né? Normalmente é por isso. O que quando alguém me pede ali, né, tá faltando luz aqui, como sugestão, né? Dá uma olhada se não é no terreno, já que está sem luz, né, dá uma olhada se não é no seu terreno, que tem uma árvore encostando, que aconteceu alguma coisa. Por que disso? Porque na hora de abrir o chamado, diz, é tantos metros da minha casa. O carro vai direto lá. Senão ele tem que ficar percorrendo a rede para achar onde quer. Então isso dá uma perda de tempo. O que agiliza é a pessoa conseguir identificar, se for perto da sua casa, já passar o ponto certo. Quando abrir o chamado, já dizer, olha, é 200 metros daqui, é 500 metros, facilita um monte para a equipe. Maravilha. Tá? Então, na questão de falta de energia, seriam os canais que eu te passei, né? Certo. Entra nesse contexto, a gente sabe que a empresa ela tem uma logística, mas é muito esporádico, né? Aconteceu, como a Adelar falou, deu uma tempestade, daqui a pouco 2 pontos precisam ao mesmo tempo. Então, é essa a explicação para que muitos dias fiquem sem energia, né? Exatamente. Como eu falei aqui, tem duas equipes trabalhando. E se dá um problema lá, e assim, às vezes dá um vento aqui, dá lá no outro lugar, dá uma coincidência que não deu vento, mas tem uma empresa lá que fez um corte de árvore e derrubou na rede. Então, eles vão tratar aqui, que é o vendaval, que é uma coisa mais atípica, e lá, infelizmente, não foi um dano causado por alguém, vai ter que esperar mais um pouco até eles conseguirem se liberar daqui para resolver lá, né? A não ser que seja coisas muito grandes, né? Aí vai depender das equipes estarem disponíveis nos outros municípios para dar suporte, que é como acontece nesses vendavais, esses temporal que dá fora. Muita da nossa pessoal de Lages vai atender no litoral, vai atender em outros lugares. Agora lá no Rio Grande foi uma equipe da Celesc, né, auxiliar naquela temporal lá, e assim, então quando dá as coisas, as catástrofes que a gente diz, todas as companhias se ajudam, elas vão dar o suporte onde precisa, mas aí o estrago é grande e a demora vai ser longa, né? Vai ter equipe suficiente, né?
Bom, eu quero também aqui só fazer um registro aqui no meu WhatsApp. A Márcia falou aqui, até nós contextualizamos antes, a pergunta veio às 10h54, agora já são 11h10, porque não colocam um talão na caixa de correio e joga no portão. Então isso foi aquilo que o Adelar explicou anteriormente ali no início da entrevista. Tem isso, não sei se aconteceu isso recentemente, mas aqui uma indagação da nossa amiga Márcia do 8478, falando isso, não? A orientação é, se tem caixa de correspondência, deixar na caixa de correspondência. Se ele não deixou, por algum motivo, que a lei, o meu conhecimento, não sei. Então, cabe reclamação, tá? Certo. Cabe reclamação. Se tem caixa de correspondência e o leiturista não deixou na caixa, cabe reclamação. A não ser que o lote seja grande, o poste está aqui, e ele tem que voltar mais 20 metros para trás para colocar na caixa, daí vale a regra da ANEEL, deixa no poste. Certo. Né? Isso seria a regra daí. E geralmente deixa naquela cinta, né? Isso, naquele intervalinho da cinta ali no poste, né? Tem gente no interior aí que daí não tem como fixar uma caixinha de correspondência, porque é cerca de arame. O que a gente tem orientado e tem funcionado muitas vezes, deixa uma garrafa PET, um vidro desse de conserva, tampa, ele vai abrir e vai colocar ali dentro. Né? Deixa ali, também funciona. Uma dica. Também funciona. Isso a gente fala para o interior, né? Na cidade, claro que você vai ter que... o ideal é que se coloque uma caixa de correspondência, né? Certo. Que é o caso da Márcia, que ela mora aqui, então cabe isso a reclamação, então? Cabe. Se ele não está deixando lá, a gente abre a reclamação. Tá certo. A gente abre a reclamação porque só assim vamos resolver esses problemas. Sem reclamação, as pessoas... A Celesc não tem conhecimento, o problema, né? Vai continuar, não né? Tem que vir reclamar ali, a gente vai abrir uma reclamação, vai gerar um protocolo e a Celesc vai dar uma resposta. Certo. Amigo Adelar, nós finalizamos a nossa entrevista. Eu queria te agradecer, o bate-papo foi muito bom, e a gente sabe que quando nós temos estes assuntos que trazem o envolvimento da comunidade, como você pode ver, as perguntas foram surgindo, as dúvidas foram surgindo, e essa live, ela vai ficar disponível, como é a regra do Facebook, por 30 dias, né? E aí a gente vai também colocar no nosso canal do YouTube e no site. Então a gente vai ter a live lá, a gente vai estar colocando os links aqui no grupo para que qualquer dúvida, eu não consegui ouvir ou assistir em determinado ponto, pode ficarem tranquilos que ela vai ficar lá disponível para que você possa esclarecer todas as dúvidas. Eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade, Adelar. Já há algum tempo atrás a gente já havia combinado de fazer essa tratativa, por isso que o assunto hoje ele se estendeu um pouquinho, até porque tinha muita coisa para a gente conversar com a comunidade, mas foi muito bom, foi muito produtivo e para levar um conhecimento muito importante para a nossa comunidade. Você sabe que aqui na nossa programação sempre os microfones vão estar abertos para qualquer novidade aí do novo posto de atendimento, tá bom? Ok, Fabrício, eu quero agradecer então essa oportunidade, né, e dizer que a Celesc está ali, né, de portas abertas para atender a comunidade, dessas dúvidas que nós falamos aqui, desses assuntos e tantos outros, né, podem nos procurar. Uma coisa que eu uso para mim, digo, né, que que o que serve para mim não serve para o outro, muitas vezes, né? Então o pessoal diz, mas o meu vizinho conseguiu ligar a luz, lá eu não consigo. Então tem que ir na Celesc para entender o porquê que o teu caso daquele. Cada caso é um caso, né? E o canal é aquele. Quero saber de energia, vou na Celesc. Quero saber de água, vou na Casan. Tirar a dúvida, cada um tem uma particularidade. A tua conta de luz vai vir num valor, a minha vem no outro, mas talvez eu tenha um benefício, eu tenha uma outra situação, porque é muito comum as pessoas só lerem o valor, né? E às vezes naquele valor tem um convênio, tem outra coisa que está ali junto. E a gente na Celesc olha muito o consumo, né? Então não é o consumo em quilowatts, não valores em reais. Mas estamos ali aberto, né? Então nas terças e quintas de manhã, só chegar ali. E precisou fora disso, o Otacílio Costa também atende, mas a gente... O Otacílio é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.
Tem muita gente que procura lá porque já vai resolver outra situação em Otacílio. E às vezes não dá no dia que tu está atendendo aqui também. Mas às vezes lá o Otacílio está cheio, então corra para Palmeira que nós estamos aqui na terça e quinta. Já é para isso, né? Para evitar qualquer tipo de problema, né? Exatamente. Maravilha. E desejar também boa sorte para a família. A gente trouxe uma entrevista aqui já em outra ocasião sobre o loteamento aqui em Palmeira. Nós até vamos combinar uma outra oportunidade, né, Adelar? E a gente sabe que um grande empreendimento que para o município vai trazer um desenvolvimento muito grande para as pessoas que estão procurando aí um local pronto, regularizado para morar, mas isso aí a gente vai trazer numa grande oportunidade. Desejar aí uma boa sorte para vocês. Eu vejo, a gente acompanha aqui nas redes sociais pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo aí, família Salomão com a família Tanásio, né? Sim, isso. Não, ali a gente está fazendo, mas como tu disse, né, na ocasião mais oportuna a gente vai trazer, vamos deixar as obras avançar um pouco mais para a gente, quando chegar aqui, trazer coisas mais concretas, né? Olha só que legal. Isso vai ser muito bom para a comunidade também. Isso. Receba o nosso abraço, Adelar, a toda a sua família e sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Gente, um abraço a todos os internautas, nossos ouvintes. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam. Nós continuamos com a nossa programação e voltamos com a nossa Manhã de Sucessos. Agora 11h16. Feliz quinta para todos. Bom dia.